Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Surianda, que a paz do Deus de Israel esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã. São exatamente 14 horas com mais 45 minutos. Hoje, dia 1º de outubro do ano de 2024. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no Brás, São Paulo. A Igreja Pentecostal Santificação no Senhor estará aberta todos os dias. A primeira concentração é das 9 até o meio-dia, a segunda é das 14 até as 16 horas. O pastor Davi Miranda está pregando todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos. Grande São Paulo, povo abençoado da Grande São Paulo e todo o Brasil, não perca os dias de culto, que são todos os dias. Igreja Santificação, Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, aberta todos os dias. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui do Facebook, também do YouTube, eu tenho uma palavra aqui para nós meditarmos bem, para nossa meditação, para o alimento da nossa vida espiritual. A palavra de Deus, eu serei bem breve. Eu confesso para os meus irmãos, para minhas irmãs, para a glória de Jesus Cristo, o Espírito Santo revelou algo no meu coração, assim eu me expresso nas minhas palavras humildes. O Espírito Santo me deu uma revelação na passagem aqui no Evangelho de João 4, que é uma passagem muito conhecida, que tem o tema mulher de Samaria, a mulher samaritana, Labaria Súria, a mulher samaritana, aleluias. E eu irei transmitir esta palavra e espero, meu amado irmão, minha amada irmã,
que você venha em nome de Jesus Cristo, que você venha em nome de Jesus Cristo assistir este pequeno vídeo e que o Espírito Santo de Deus ele venha tocar no seu coração. A palavra diz aqui no Evangelho de João 4, a mulher de Samaria, a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Diz aqui, eu serei bem breve, Evangelho de João 4 diz aqui o seguinte: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulo do que João, seu versículo 2 diz a palavra, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Aqui no seu versículo 3 diz, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Aí no versículo 4, olha o que diz a palavra. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário, Jesus deixou a Judeia, Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E no versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus Cristo passar pelas aldeias dos samaritanos. Era necessário Jesus passar para as aldeias do samaritano, aqui no seu versículo 4. Aí diz aqui no 5, foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Meus amados irmãos, eu serei bem breve, mas em nome de Jesus Cristo, a cada versículo que eu ler, deixa o Espírito Santo te envolver, porque cada versículo tem um significado muito grande, é claro, mas é necessário nós todos concentrar a nossa mente totalmente na palavra de Deus, para o Espírito Santo orientar, revelar para nós os seus mistérios e o seu amor. Assim eu
expresso, é necessário concentrarmos. Isso aqui não é um livro qualquer, não. Isto daqui é o livro mais poderoso do mundo. Isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aqui no versículo 6 diz, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Aqui no seu versículo 6, a palavra de Deus está afirmando o Evangelho segundo João. Aqui no seu versículo 6, que Jesus estava cansado do caminho. Labariaçúria, Jesus cansado, porque fazer a vontade de Deus, fazer a vontade verdadeira de Deus é cansativo. Fazer a vontade verdadeira de Deus, fazer a missão e de pregai é cansativo. Podemos ver aqui no versículo 6 que a palavra está afirmando que Jesus, cansado do caminho, e olha um detalhe, não é assim eu me expresso, me perdoe a minha expressão errada, não é novidade, assim eu me expresso, mas para muitos é novidade. Lembrando que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Quando ele estava com seu ministério aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. As mesmas fraquezas que eu e você sente, é as mesmas fraquezas que Jesus o sentia. E ele foi até o final vitorioso na sua missão. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, confronta a carne. O verdadeiro Evangelho desgasta a carne. Jesus sentiu cansado e sentou-se. A palavra vem dizer também que Jesus o chorou. O que é que eu quero dizer com isso? Repito, ele desceu do céu, o Verbo se fez carne para fazer a vontade do Pai. Jesus, o Nazareno, 100% Deus e 100% homem, tinha as mesmas fraquezas que eu e você, sentimento. Ele chorou, ele sentiu cansado, igual está aqui no seu versículo 6. Ele teve sede, ele teve fome quando jejuou para iniciar o ministério Labarias. Aqui no versículo 6, e estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho,
assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Aí diz no 7: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aí no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. No versículo 9 diz: disse, pois, a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicava com os samaritanos. Jesus, ele responde no versículo 10: se tu conhecera o dom de Deus. Jesus responde no versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Até no seu versículo 10. Depois eu pego aqui mais uns versículos, já vou ser bem rápido. Meus amados irmãos, o que o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração, aqui nesta passagem, aqui no seu versículo 4, era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus Cristo passar pelas aldeias dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Era israelitas sanguíneos, ou seja, hebreus legítimos, da linguagem de Abraão. Neste sentido, eles são descendentes de José. Samaritano era um descendente de José. José, filho de Jacó, ou filho de Israel. Por quê? Para muitos sabe e muitos não sabem, porque Jacó ou Israel, porque Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele teve o nome de Israel quando ele lutou com o anjo e venceu. E Israel ou Jacó teve um filho chamado José. E os samaritanos aliás, descendente de José, filho de Israel, sendo as tribos de
Manassés e Efraim, sendo as tribos de Manassés e Efraim as que mais tiveram destaque, supremacia no Reino do Norte. Meus amados irmãos, o que eu venho trazer com esta mensagem, para nós refletirmos bem, a qual o Espírito Santo revelou no meu coração. Os samaritanos. Mas se nós for ler o Evangelho de João, eu já trouxe mensagem sobre isso. Mas um detalhe, foi domingo, eu orando, de repente o Espírito Santo, ele me trouxe esta mensagem. Eu orando, ele, assim eu posso dizer com todo respeito, na minha expressão errada, ele me interrompeu e me revelou esta mensagem. Meus amados irmãos, os samaritanos, preste atenção, descendente de José, filho de Israel. A palavra está nos afirmando aqui no seu versículo 4, que era necessário Jesus passar por Samaria. Aqui no seu versículo 10, Jesus ele responde para a mulher: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem que te pede um pouco de água, era você que me pediria a água, e eu te daria água viva. O que o Espírito Santo revelou ao meu coração é algo muito sério. Se os samaritanos, sendo descendente de José, hebreus legítimos, tinham sangue do patriarca Abraão, Jesus falou para a mulher de Samaria: se você conhecesse o dom de Deus, se os samaritanos conhecessem verdadeiramente a Deus, eles imploravam para Deus enviar mais e mais do seu Espírito. Agora eu venho falar algo. Os samaritanos não conheciam verdadeiramente, é que a palavra está falando, o dom
cultuar e adorar a Deus. Tudo isso fala aqui dentro deste texto ainda. Agora eu venho falar. As igrejas, vou falar, profana nos dias de hoje. As igrejas que profanam o Evangelho de Jesus Cristo. Se verdadeiramente conhecesse a Deus, se verdadeiramente conhecesse o Espírito Santo de Deus, se conhecesse, as igrejas tinham, a maioria tinha, a sede suriandalabarias terias. As igrejas que estão profanando o Evangelho nos dias de hoje, se verdadeiramente conhecesse a Jesus Cristo, se não endurecesse o coração para ouvir a verdade da palavra de Deus, as igrejas implorariam Jesus, as igrejas, a grande maioria, não todas, tinham sede de receber mais e mais e mais o Espírito Santo. E quanto mais recebesse o Espírito Santo, mais as tais igrejas que chamam igrejas evangélicas iam combater contra o pecado, ia combater contra o mundanismo, iam combater contra os eventos podres e nojento deste mundo, iam combater contra o adultério, ia combater contra a fornicação. As tais igrejas nos dias de hoje não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo e ainda não conhece. Labariasturias, surianda, labariastérias. O Espírito Santo orienta. Ele revela aqui no meu coração algo. Aqui dentro desta passagem, aqui no seu versículo 12, olha o que é que a mulher fala para Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e os seus gados. A mulher de Samaria não estava conhecendo até aqui no seu versículo 21, ela não estava conhecendo a Jesus Cristo. O que o Espírito Santo de Deus ele revelou no meu coração, e eu vou transmitir. As igrejas
mundana nos dias de hoje, que não zela do verdadeiro evangelho de Jesus, porventura vocês são maior do que o povo de Samaria? Se o samaritano da época pudesse ver o que estão fazendo com o evangelho de Jesus nos dias de hoje, eles com toda certeza absoluta os julgava. A vós, não somente os samaritanos, mas até mesmo os fariseus. Porventura você pode pensar, porque vocês têm mania de pregar a palavra de Deus e xingar muito os judeus que não aceitaram a Cristo, os israelitas, mas as igrejas nos dias de hoje estão pior do que eles, pior do que os samaritanos, pior do que os fariseus. Aqui no seu versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, se tu conheceres, se vocês, Jesus falando para os samaritanos, se vocês conhecessem o dom de Deus, e quem está pedindo, Jesus falando para a mulher de Samaria, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você me pediria água. Você me pediria água. E ele te daria água viva. E ele te daria água viva. Aí no 11 diz, disse-lhe a mulher: Senhor, não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? No versículo 12, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu, a mulher falando para Jesus, no 12, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, os seus gado. Entender o mistério? Entender o mistério? A mulher fala para Jesus, aqui no seu versículo 12, porventura tu é maior do que o nosso pai Jacó? Porventura é tu maior do que o nosso pai Israel? Labárias, é tu maior do que Israel? A mulher de Samaria fala para ele no versículo 12: é tu maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, Israel
Porque igual diz Jacó, aleluia, ele teve o nome mudado para Israel. Olha o que a mulher falou para Jesus: é tu maior do que o nosso pai Jacó, ou seja, é tu maior do que o nosso pai Israel, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, seu gado. Olha só, olha só o nível. Assim eu estou me expressando, não é nível, é a realidade. A mulher pergunta para Jesus: quem é espiritual entendeu o mistério. És tu maior do que Israel? Israel deu para nós esse poço, bebendo ele mesmo, com seus filhos, seu gado. Agora eu venho falar algo novamente. Os samaritanos, a aldeia dos samaritanos, eles não conheciam verdadeiramente a Deus, de acordo com a verdade que é a palavra de Deus. Aqui dentro deste texto, os samaritanos não estavam adorando a Deus conforme agradava ao Senhor. Agora eu venho falar algo às igrejas mundanas, profanas, nos dias de hoje. Porventura vocês são maior do que os samaritanos? Porventura vocês maior do que os samaritanos? Se os samaritanos não estava conhecendo verdadeiramente o dom de Deus, as igrejas mundanas nos dias de hoje, que não combate contra o pecado, que não combate contra o adultério, que não combate contra a vaidade, que não combate contra o adultério de casar 2, 3 vezes, que não combate contra o mundanismo, porventura conhecem a Deus as igrejas nos dias de hoje? Aqui dentro deste texto, aqui no versículo 13, Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber, Labaias, Seurianda, Cantassúria, Quinderébias, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Orianda, Labaias, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus estava se referindo, Orianda, o Espírito Santo, Orianda, Labaias. Jesus falando para a mulher de Samaria: qualquer que bebe desta água vai ter sede, porque esta água é para matar a sede no corpo. Mas aquele que beber a água que eu der, nunca mais vai ter sede, porque dentro dele jorrará uma fonte
fonte de água da vida, uma fonte de água que salte para a vida eterna. No seu versículo 13 e 14, meus amados irmãos, ainda faltava para os samaritanos receber o Espírito Santo. Aqui dentro deste texto, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que os samaritanos adoravam a Deus nos montes. Aqui dentro deste texto, a mulher de Samaria vem falar para Jesus: e vocês falam que é em Jerusalém um lugar de adorar a Deus? Eu vou ler esse versículo aqui, ó. Aqui no 15 disse a mulher: Senhor, dar-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí no versículo 16 disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volte aqui. Aqui no versículo 17, a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o seu marido. Isto disseste com a verdade. Aí no 19, a mulher fala: vejo que você é um profeta. Aqui no 20, aí a mulher fala para Jesus aqui, ó: nossos pais adoraram neste monte, e vós diz que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Olha só, com toda a dedicação que os samaritanos tinham de adorar a Deus no monte, com toda a dedicação que os descendentes de José, filho de Israel, os descendentes, os samaritanos, com toda a dedicação que eles tinham de adorar a Deus no monte. Estou falando aqui dos samaritanos, orianda, dos samaritanos, com toda a dedicação que os samaritanos tinham de adorar a Deus no monte. Ainda dentro deste texto, como eu já li, Jesus fala para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem pede de beber, é você que me pediria. Com toda a dedicação, eles ainda não o conheciam. A Deus, com toda a dedicação, os samaritanos ainda não conheciam a Deus. E aqui no 10, eu vou ler, ó. Versículo 10, Jesus diz: se tu conhecer o dom de Deus e quem é o que diz dar-me de beber,
Se tu conhecesse o dom de Deus, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem que te pede água? É tu que ia pedir. Decanta surianda labárias. Se as igrejas mundana e profana, aonde não combate contra o pecado, conhecesse e desse lugar verdadeiramente para o Espírito Santo de Deus, se vocês conhecessem a Jesus, vocês é que ia pedir a todo momento mais e mais e mais do Espírito Santo, e vocês iam adorar a Deus em espírito e na verdade, e não na carne, como está escrito aqui dentro deste texto, do versículo 22, vós adora, 21, mulher, versículo 20, a mulher falando, vossos pais adoraram neste monte, vós diz que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crer que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ó que Jesus fala para a mulher de Samaria, vós adorais o que vocês não sabem. Jesus respondeu ainda mais para a mulher de Samaria, vós adorais o que você não sabe. Versículo 22, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. No seu versículo 22, Jesus ainda responde para a mulher de Samaria, vós adoram o que vocês não sabem. Eu falo, Orianda, as igrejas que não combatem contra o pecado estão adorando a Deus? As igrejas que não combatem contra o adultério está adorando a Deus? As igrejas que não combatem contra o mundanismo mais está adorando a Deus? O pastor que passa horas assistindo futebol, maldito futebol na televisão, está adorando a Deus? A mulher que se diz crente está toda maquiada, cabelo pintado, roupa curta, brinco, está adorando a Deus? Está adorando a Deus? As igrejas nos dias de hoje, tudo aqui dentro deste texto, porventura, e conhece o dom de Deus, conhece o Espírito Santo, está verdadeiramente adorando a Deus. Jesus disse para a mulher de Samaria, 22, vós adorais o que não sabe. Vós adorais o que não sabe. Igrejas que
não combate contra o pecado, aí eu vou entrar no detalhe, em defesa da palavra de Deus, que é a verdade. Em defesa da palavra de Deus, que é a verdade. Igrejas que não combatem contra o pecado, igrejas que não combatem contra o mundanismo. Aí detalhe, aí antes de começar o culto, ainda vai cantar música gospel, ainda vai cantar hinos profanos, ainda vai cantar hinos dessas cantoras profanas, destes cantores profanos, e fala que isto é adoração. Jesus de Nazaré, ele falou aqui, olha só, não foi para qualquer um, não foi para, eu vou expressar assim, não foi para nós, os gentios, não, foi para os samaritanos, foi para a descendência de José, foi para a descendência de Israel. Vocês adoram o que vocês não sabem. A mulher falou para Jesus, nossos pais falaram que é no monte que é o lugar de adorar a Deus, e Jesus fala, vocês adoram o que vocês não sabem. E as igrejas mundanas nos dias de hoje, que não aceita pregar contra o pecado, estão adorando a quem? Estão adorando a quem? Estão adorando a quem? Aqui, ó, no versículo 24, Jesus disse para a mulher de Samaria: Deus é Espírito, e importa que os que o adora em espírito e em verdade. Labarias. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vir, nos anunciará tudo. E no 26, Jesus fala, eu sou o que falo contigo. No versículo 28, diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vede, o homem que me disse tudo que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A mulher de Samaria deixou o poço e foi correndo à cidade avisar. Os outros samaritanos, vêm ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será porventura ele o profeta? Agora eu venho falar algo aqui. Meus amados irmãos, os samaritanos adoravam a Deus no monte. Os samaritanos adoravam a Deus no monte. Descendente de Manassés e descendente de Efraim, israelitas sanguíneos, ou sejam, eles eram hebreus legítimos, mas porém, isso não importa eu dizer o porém, é um erro meu, eles eram hebreus
sangue de Jacó de Israel. Eles conviveram com Jacó, descendente de Manassés, descendente de Efraim. Adoravam eles a Deus no monte. E Jesus falou para eles dentro deste texto: vocês adoram o que vocês não sabem. Se vocês conhecessem o dom de Deus, é vocês que me pediriam o Espírito Santo. Esta passagem é para nós se refletir bem. Se os próprios israelitas legítimos, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Efraim, Jesus Cristo, aqui no seu versículo 4, que eu frisei bem no começo, era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar pelas aldeias dos samaritanos, para os samaritanos receberem verdadeiramente o Espírito Santo e andar e adorar verdadeiramente a Deus. Tudo está aqui dentro deste texto. Foi necessário Jesus passar na aldeia dos samaritanos. Na aldeia dos samaritanos. Se foi necessário Jesus passar na aldeia dos samaritanos para eles receberem as palavras e o Espírito Santo, agora as igrejas profanas no dia de hoje, porventura não é necessário humilhar-vos a Deus e receber, vós não sentir a necessidade de humilhar a Deus para receber o Espírito Santo. Eu sinto, eu me esforço para obedecer no último, e ainda eu sinto a necessidade de receber mais o Espírito Santo. Eu sinto. E as igrejas profanas, aqui dentro deste texto, tudo que eu estou transmitindo, está tudo aqui dentro deste texto. Aqui no seu versículo 24, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e adorem Ele em verdade. Os verdadeiros adoradores, para encerrar, adoram a Deus em espírito e em verdade. Adoram a Deus em espírito e em verdade. A verdade é a palavra de Deus. E para adorar a Deus em verdade, não é cantar essas musiquinhas profanas desses artistas gospel, aonde esses hinos profanos não fala de renúncia. Hinos profanos, adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade, é para mim, é para você, é para nós mortificar totalmente
mente a nossa carne e dizer não para as coisas do mundo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a você mesmo, toma a tua cruz e me siga-me. Aleluia! Surianda, labaria, surianda. Canta Surya Kinderebias de canta Labarias Turianda Suriclamas de cantas que o Espírito Santo de Deus venha despertar você e venha me despertar, que o Espírito Santo Orianda Lavarias venha despertar eu e você para entregar verdadeiramente a nossa vida para Ele e adorar Ele em espírito e em verdade. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração com pastor Davi Miranda Filho em 2 horários. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 até as 16 horas. Na poderosa campanha Deus resolve tudo. Eu vou fazer outro vídeo aqui para dar anúncio da obra de Deus amanhã. Meus amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti